Olá, me responde uma coisa. Se tu não me conhecesse, tá? Ou talvez tu não me conheça. Aí passa no teu feed rapidinho no Instagram um vídeo de um cara assim de boné, capuz, falando. De bate pronto tu ia pensar que esse cara tá falando de política, filosofia política, essas coisas. É difícil, né? Porque a minha imagem, a estética do que tu tá vendo aqui, ela tem um rótulo de que tipo, não, pessoas que costumam falar de política geralmente não se vestem assim, né? E é justamente disso que eu quero falar. E esse barulho que está aqui atrás é porque está chovendo, mas mesmo assim eu vou falar porque eu não quero deixar fugir uma discussão que eu quero falar aqui. Então eu peço que tu fique nesse vídeo aqui, me ouvindo, porque é trilho que eu vou dizer. Nosso país está vivendo uma crise política, né? E a gente fica meio confuso, dois lados, bolha. E a gente meio que fica se odiando, meio que brigando, meio que não querendo ouvir, meio que excluindo a pessoa, cancelando a outra. E a gente tá meio perdido também. E eu insisto, eu sou esperançoso que sim. Dá para discutir política, dá pra gente ter um diálogo racional, saudável, porque é importante isso. Então, marxista, humanista, professor, não importa. Eu faço questão de fazer isso. E aí eu quero conversar o que aqui? Uma coisa que eu chamo de desqualificação fonética. Eu não sei se esse termo que eu inventei, ele está adequado. Mas o que seria desqualificação fonética? Eu interpretei como desqualificação fonética, fonema, som, quando tu desqualifica alguma coisa no momento em que tu fala ela. No momento que a palavra ela é produzida por ti ou ouvida por ti, ela já é desqualificada no ato, sem interpretação ou sem qualquer observação ou tentativa de entender. E na minha opinião, essa coisa de esquerda e direita, dois conceitos passam pelo que eu chamo de desqualificação fonética, um preconceito que essas expressões encerram e a gente não percebe. Vou falar dos dois lados. Primeiro, o esquerdista. Segundo, o pobre de direita. Os dois são vítimas da desqualificação fonética. Esses dois termos, né, eles parecem gerar um estereótipo, uma caricatura neles mesmos, no momento em que a gente ouve ou que a gente fala. Já não se pensa sobre aquele pobre de direita, aquele esquerdista. Já está desqualificado. Parece que a pessoa que leva esse rótulo, ela perde a autoridade de falar por si mesma, porque ela, afinal de contas, é um pobre de direita, um esquerdista. Olha como isso é preocupante. O som produzir em si mesmo um adjetivo negativo. Por exemplo, vamos começar aqui pelo esquerdista. Só para você ter uma noção, quando eu comecei a faculdade de História, nos anos 2000 ali, 2002, 2003, o politizado era ser de esquerda. Em questão de América Latina, questão de todo um contexto histórico, a direita parecia estar debilitada por maus governos ou por erros, enfim. E a esquerda, que não estava no poder, enfim, que era a oposição, era a resposta. Então, as pessoas que talvez se identificassem como direita, muitas vezes tinham vergonha de dizer. Porque ser de esquerda era ser intelectual, era ter consciência. De direita não. Entende? E eu tenho percebido uma coisa inversa agora. Por questões práticas, históricas, políticas, né? A esquerda no poder teve, né? E aí a esquerda, digamos, certos governos ligados à esquerda tiveram, né, críticas e falhas e tudo, que foram se avolumando e gerando, né, digamos assim, um entendimento de que direita não era aquela caricatura. E eu não vou entrar aqui no detalhe disso, porque daí a gente teria que falar de outra coisa e tal. Mas enfim, hoje em dia se usa a expressão esquerdista para meio que desqualificar, né, alguém que é defensor de stalinismo, defensor de maoísmo, defensor de
enfim, de governos autoritários, estatais violentos, expandidos e que não dão liberdade e tal. Acontece que ser de esquerda e esquerdista, ser de esquerda, se bem que muitos de esquerda não gostam dessa coisa, falar ista no final, mas ser de esquerda é muito amplo. Imagina que o cientista político já falecido italiano Norberto Bobbio, de nome questionável, né, no mundo acadêmico internacional, ele escreveu um livro Direita e Esquerda, e foi difícil para ele escrever, porque ao longo da história política, século XIX e XX, a palavra direita e esquerda ela foi atravessada, embarrada de batalhas ideológicas, políticas, de governos, de revoluções, de guerras. Então é muito difícil qualificar exatamente o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Imagina nós então, será que a gente consegue adjetivar isso com 2, 3 palavras do YouTube? Você nunca parou para pensar, será que a gente domina o que é ser direita e esquerda? É uma oposição que começou lá na Revolução Francesa e que mudou muito, né? Direita e esquerda às vezes se aproximam, direita menos Estado, esquerda mais Estado, direita mais eficiência, Estado mais esquerda mais justiça social. É muito difícil. O que a gente não pode é desqualificar e aí isso já se fez e se faz com a direita também, de pegar certos erros, certos modelos acabados ruins e enquadrar toda a esquerda naquela experiência, criar uma caricatura disso. Mas o que eu quero falar ainda é pior, que vai entrar no que eu digo, no que eu chamo de desqualificação fonética. Talvez tu não goste da esquerda ou da direita porque tu tem certos adjetivos aí que tu não te identifica, mas tem outro problema. Eu não tô aqui criticando ninguém, nem julgando, mas eu pergunto, tu que tá vendo, o esquerdista, tu sabe o que é esquerdista, de verdade? Ou tu meio que tem uma ideia, e tipo, a pessoa de esquerda, esquerdista já, tu entende? O perigo de desqualificar no momento em que tu fala aquele conceito, e ele perde autoridade. Digamos que tu tá numa reunião, e tem várias pessoas que querem uma proposta pro Brasil, pra tua cidade, e um deles fala, eu sou esquerdista. Tu nem ouviu o que ele tem para dizer, mas por tu olhar para ele e ele é um esquerdista, a palavra já qualificou, aliás, já desqualificou ele antes de qualquer coisa. Na pronúncia, ele não existe mais como possibilidade. E o meu filho que tem 11 anos, e o teu filho, a tua filha, e tu que é um piá, sei lá, que já vai ser educado talvez com essas máximas. E tu já vai criar na tua cabeça algo negativo para isso. Vou dar um exemplo parecido. É como se fosse antigamente, e até pouco tempo atrás, aquele bicha. A palavra bicha, ela reunia em si algo desprezível no homem. Olhando para trás na sua cultura, né? Ou então mais ainda, loira, loira burra. Só loira, né? A palavra parece que já reunia em si um estereótipo que a pessoa já perdia certo poder de fala sobre algum assunto, porque ela em si, na palavra, ela era aquilo. Era ruim. O que é um esquerdista? Então, quando tu classifica alguém assim, e eu digo isso por quê? Por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque hoje em dia a maioria recorre a youtubers, pessoas que estão nas redes sociais informando, e muitos são bons, mas eu estou preocupado que há uma coisa esquerdista. Eles nem explicam mais, aquele cara lá é esquerdista, como se não precisasse explicar qual é a vertente, qual é o que é. A mesma coisa, por exemplo, o Bolsonaro é um governo de direita, mas tem muitas pessoas de direita que não concordam com o Bolsonaro, mas são de direita. Ou então a gente pode dizer, é tudo direita, azar. Então, essa caricatura, que resume tudo uma coisa só, ela gera isso. Então, vamos ter atenção nesses debates, nessas bolhas, porque a gente nem percebe que certas palavras passam batido e às vezes elas anulam a possibilidade de debate, porque já nascem sofrendo preconceito, a desqualificação. Vamos ao pobre de direita, que eu já usei muito essa palavra para tirar onda. Se como esquerdista é um babaca, o pobre de direita é um babaca, um idiota também, né? A pessoa perde autoridade sobre si. E aí o que eu digo e reforço, né? Não é o problema de tu não gostar do esquerdismo ou do esquerdista porque tu tem convicções, ou mesmo que as tuas convicções não sejam tão qualificadas. O problema é as pessoas falar e nem saber
simplesmente entender que ouviu aquela palavra é ruim. Isso é um problema. Vamos ao pobre de direita, tá? O pobre de direita. Né? Isso até, eu acho que até é uma frase, né, de uma crônica do Nelson Rodrigues, né, que no Brasil, entre outras coisas, o pobre de direita. E a gente meio que desclassifica, debocha disso, né? É preconceito também. É um pouco mais fácil de explicar, porque há uma confusão de que o pobre de direita, ele é intrinsecamente aquela pessoa que é pobre e defende, por exemplo, o capitalismo, que defende a riqueza e tal, e não percebe que ele é consequência da desigualdade, justamente o que a direita quer. Então há esse estereótipo também sobre isso, entendendo que se tu é pobre, tem que ser de esquerda, primando pela igualdade. Então tu tem o preconceito de achar que a pessoa, por ser pobre, ela não pode se identificar com sei lá, a agenda da direita, a ideologia da direita, entender que esse é o melhor caminho, mesmo ela não sendo rica. Como se ser de direita só pode acontecer quando tu já tem as benesses da riqueza material. E direita não defende isso. Os mesmos clichês que se usava, né, que se usa da direita para falar do esquerdista, se fez muito também, a esquerda fez muito isso também para falar da direita, né, de reunir tudo isso como um cara explorador, que vê o capitalismo como algo, né, intrínseco à humanidade, que a igualdade é impossível, enfim. Né, não, a questão é esse clichê que se faz. Então não tem problema ser pobre e entender o ideal da direita, que é muito mais complexo do tipo, vou ficar rico e depende só de mim para isso. Não, a pessoa pode ter uma leitura de realidade da possibilidade que foge a ela, mas entender que há, dentro dos parâmetros dela, né, pontos da direita que ele acha que é o certo. Entende? A mesma, pensa o contrário. É como se o cara que tivesse grana não pudesse ser de esquerda. Muitas autoridades intelectuais históricas da esquerda marxista não são pobres, ricos, não tem problema. Sou de esquerda, não posso ter iPhone, não posso ter né, um luxo material. Né, tu tem a riqueza, né, daquilo. Entende? Eu nem vou entrar em ideologia, estou entrando na questão bem simples. Mesmo que tu tenha as benesses daquilo, tu pode projetar ou identificar que a sociedade ideal não é essa em que tu vive, mesmo que tu seja beneficiário dela, mas tu pode muito bem ter uma aproximação com outra forma de sociedade, entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, pobre de direita é como se fosse um pobre de esquerda. E aí a gente já fala, pobre de direita, já desqualifica. Então é isso, a desqualificação fonética. Tu que tá aí vendo esse vídeo até agora, com esse barulho de chuva, muito obrigado. Porque tem coisas que não são rápidas. E talvez a velocidade das informações seja o grande problema. Por que eu falei disso tudo? Os cuidados que a gente tem em não deixar passar certas palavras que tentam sair ao vento, cheio já de preconceito. Porque no mundo de hoje é isso. E muitos criadores de conteúdo, formadores de opinião, fazem isso. Te jogam informações já desqualificando e tu não para pensar. Na minha opinião, isso é um ponto muito importante que ajuda aos debates não acontecerem, o diálogo não acontecer e ver o outro como inimigo. Inimigo cheio de adjetivo e tu cheio de qualidade. Isso não é debate. Então vamos cuidar para não termos desqualificações fonéticas com palavras que por si só não dizem nada. Entendeu? Porque eu fiz esse vídeo então com capuz e boné para mostrar que pela forma tu não consegue entender nada. Vai no conteúdo. E as pessoas desqualificam, tem preconceito pela forma. Pronta. Entenda. Vá para dentro do assunto. Acredito muito no debate de verdade, no diálogo. Não isso que a gente está vendo. Um debate racional, onde tu qualifica o teu oponente, não torne ele inimigo, é a única saída. Se a gente abandonar isso aí, a gente entrega para quem não merece o direito de falar sobre a gente mesmo. Tá? Eu insisto. Se tu gostou do vídeo, indica, compartilha. É longo, mas é importante. Tá? Muito obrigado pela atenção e pensa no que eu disse. Pensa no que eu disse.
sem preconceito, sem desqualificação fonética. Abraço do Marcito.